NR19. Explosivos. 19.1. Objetivo. 19.1.1. Esta norma regulamentadora tem o objetivo de estabelecer os requisitos e as medidas de prevenção para garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores em todas as etapas da fabricação, manuseio, armazenamento e transporte de explosivos. 19.2. Campo de aplicação. 19.2.1. Esta norma aplica-se a todas as atividades relacionadas com a fabricação, manuseio, armazenamento e transporte de explosivos. 19.3. Disposições gerais. 19.3.1. Para fins desta norma, considera-se explosivo material ou substância que, quando iniciada, sofre decomposição muito rápida em produtos mais estáveis, com grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão. 19.3.2. As atividades de fabricação, manuseio, armazenamento e transporte de explosivos devem obedecer ao disposto nesta norma, e no normativo de explosivos da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. 19.3.3. É proibida a fabricação de explosivos no perímetro urbano das cidades, vilas ou povoados. 19.3.4. As organizações devem manter, nas instalações de fabricação, comércio e armazenamento de explosivos, quantidades máximas de explosivos de acordo com o anexo 2 desta norma. 19.3.4.1. As distâncias constantes do anexo 2 desta norma poderão ser reduzidas à metade no caso de depósitos barricados. 19.3.5. O Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR das organizações que fabricam, armazenam e transportam explosivos deve contemplar além do previsto na NR1, NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Publicação. Portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978. Alterações e atualizações. Portaria número 6, de 9 de março de 1983. Portaria número 3, de 7 de fevereiro de 1988. Portaria número 13, de 17 de setembro de 1993. Portaria número 84, de 4 de março de 2009. Portaria número 915, de 30 de julho de 2019. Portaria número 6.730, de 9 de março de 2020. Portaria número 1.295, de 2 de fevereiro de 2021. Portaria número 8.873, de 23 de julho de 2021. E a atual Portaria número 4.219, de 20 de dezembro de 2022. 1.1. Objetivo. 1.1.1. O objetivo desta norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho. 1.1.2. Para fins de aplicação das normas regulamentadoras NR, consideram-se os termos e definições constantes no anexo 1. 1.2. Campo de aplicação. 1.2.1. As normas regulamentadoras obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados, urbanos e rurais. 1.2.1.1. As normas regulamentadoras são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho. 1.2.1.2. Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nas normas regulamentadoras a outras relações jurídicas. 1.2.2. A observância das normas regulamentadoras não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios,
bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. 1.4. Direitos e deveres. 1.4.1. Cabe ao empregador a cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. b. Informar aos trabalhadores 1. Os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. 2. As medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos. 3. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos. 4. Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. c. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. d. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. e. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. f. Disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. g. Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. 1. Eliminação dos fatores de risco. 2. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva. 3. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. 4. Adoção de medidas de proteção individual. 1.4.2. Cabe ao trabalhador a cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. b. Submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras. c. Colaborar com a organização na aplicação das normas regulamentadoras. d. Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. 1.4.2.1. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior. 1.4.3. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. 1.4.3.1. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. 1.4.4. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre a. Os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho. b. Os meios para prevenir e controlar tais riscos. c. As medidas adotadas pela organização. d. Os procedimentos a serem adotados em situação de emergência. e. Os procedimentos a serem adotados, em conformidade com os subitens 1.4.3 e 1.4.3.1. 1.4.4.1. As informações podem ser transmitidas. f. Durante os treinamentos. g. Por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico. 1.5. Gerenciamento de riscos ocupacionais. 1.5.1. O disposto neste item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. 1.5.2. Para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR15. NR15. Atividades e operações insalubres. 15.1. São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem. 15.1.1. Acima dos limites de tolerância previstos nos anexos número 1, 2, 3, 4, 11 e 12. 15.1.3.
nas atividades mencionadas nos anexos números 6, 13 e 14. 15.1.4. Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos anexos números 7, 8, 9 e 10. 15.1.5. Entende-se por limite de tolerância, para os fins desta norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 15.2. O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 15.2.1. 40%, para insalubridade de grau máximo. 15.2.2. 20%, para insalubridade de grau médio. 15.2.3. 10%, para insalubridade de grau mínimo. 15.3. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. 15.4. A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. 15.4.1. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer: a. Com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. b. Com a utilização de equipamento de proteção individual. 15.4.1.1. Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização. 15.4.1.2. A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por órgão competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. 15.5. É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, através das DRTs, a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar a atividade insalubre. 15.5.1. Nas perícias requeridas às delegacias regionais do trabalho, desde que comprovada a insalubridade, o perito do Ministério do Trabalho indicará o adicional devido. 15.6. O perito descreverá no laudo a técnica e a aparelhagem utilizadas. 15.7. O disposto no item 15.5. Não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho nem a realização ex officio da perícia, quando solicitado pela Justiça, nas localidades onde não houver perito. NR 16. NR 16. Atividades e operações perigosas. 16.1. São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos anexos desta norma regulamentadora. 16.2. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30%, incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. 16.2.1. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. 16.3. É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT. 16.4. O disposto no item 16.3 não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho nem a realização ex officio da perícia. 16.5. Para os fins desta norma regulamentadora, NR são consideradas atividades ou operações perigosas as executadas com explosivos sujeitos a: a. Degradação química ou autocatalítica. b.
Ação de agentes exteriores, tais como calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos. 16.6. As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade. Exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 litros para os inflamáveis líquidos e 135 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos. 16.6.1. As quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos não serão consideradas para efeito desta norma. 16.6.1.1. Não se aplica o item 16.6 às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares, certificados pelo órgão competente. 16.7. Para efeito desta norma regulamentadora considera-se líquido combustível todo aquele que possua ponto de fulgor maior que 60 graus Celsius e inferior ou igual a 93 graus Celsius. 16.8. Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser delimitadas, sob responsabilidade do empregador. Anexo 1 da NR 16. Atividades e operações perigosas com explosivos. 1. São consideradas atividades ou operações perigosas as enumeradas no quadro número 1, seguinte. A. No armazenamento de explosivos. B. No transporte de explosivos. C. Na operação de escorva dos cartuchos de explosivos. D. Na operação de carregamento de explosivos. E. Na detonação. F. Na verificação de denotações falhadas. G. Na queima e destruição de explosivos deteriorados. H. Nas operações de manuseio de explosivos. Todos os trabalhadores nessas atividades têm um adicional de 30%. 2. O trabalhador, cuja atividade esteja enquadrada nas hipóteses acima discriminadas, faz jus ao adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros ou participações nos lucros da empresa, sendo-lhe ressalvado o direito de opção por adicional de insalubridade eventualmente devido. 3. São consideradas áreas de risco. A. Nos locais de armazenagem de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício, a área compreendida no quadro número 2. Quadro 2. Quantidade armazenada em quilo. Até 4.500. Faixa de terreno até a distância máxima de 45 metros. Mais de 4.500 até 45.000. 90 metros. Mais de 45.000 até 90.000. 110 metros. Mais de 90.000 até 225.000. 180 metros. A quantidade máxima não pode ser ultrapassada. B. Nos locais de armazenagem de explosivos iniciadores, a área compreendida no quadro número 3. Quadro 3. Quantidade armazenada em quilo. Até 20. Faixa de terreno até a distância máxima. 75 metros. Mais de 20 até 200. 220 metros. Mais de 200 até 900. 300 metros. Milhas de 900 até 2.200. 370 metros. Mais de 2.200 até 4.500. 460 metros. Mais de 4.500 até 6.800. 500 metros. Mais de 6.800 até 9.000. 530 metros. A quantidade máxima que não pode ser ultrapassada. C. Nos locais de armazenagem de explosivos de ruptura e pólvoras mecânicos, pólvora negra e pólvora chocolate ou parda, área de operação compreendida no quadro número 4. Quadro 4. Quantidade em quilo. Até 23. Faixa de terreno até a distância máxima. 45 metros. Mais de 23 até 45. 75 metros. Mais de 45 até 90. 110 metros. Mais de 90 até 135. 160 metros. Mais de 135 até 180. 200 metros.
mais de 180 até 225, 220 metros, mais de 225 até 270, 250 metros, mais de 270 até 300, 265 metros, mais de 300 até 360, 280 metros, mais de 360 até 400, 300 metros, mais de 400 até 450, 310 metros, mais de 450 até 680, 345 metros, mais de 680 até 900, 365 metros, mais de 900 até 1.300, 405 metros, mais de 1.300 até 1.800, 435 metros, mais de 1.800 até 2.200, 460 metros, mais de 2.200 até 2.700, 480 metros, mais de 2.700 até 3.100, 490 metros, mais de 3.100 até 3.600, 510 metros, mais de 3.600 até 4.000, 520 metros, mais de 4.000 até 4.500, 530 metros, mais de 4.500 até 6.800, 570 metros, mais de 6.800 até 9.000, 620 metros, mais de 9.000 até 11.300, 660 metros, mais de 11.300 até 13.600, 700 metros, mais de 13.600 até 18.100, 780 metros, mais de 18.100 até 22.600, 860 metros, mais de 22.600 até 34.000, 1.000 metros, mais de 34.000 até 45.300, 1.100 metros, mais de 45.300 até 68.000, 1.150 metros, mais de 68.000 até 90.700, 1.250 metros, mais de 90.700 até 113.300, 1.350 metros. D. Quando se tratar de depósitos barricados ou entrincheirados, para o efeito da delimitação de área de risco, as distâncias previstas no quadro número 4 podem ser reduzidas à metade. E. Será obrigatória a existência física de delimitação da área de risco, assim entendido qualquer obstáculo que impeça o ingresso de pessoas não autorizadas. 1.5.3 Responsabilidades. 1.5.3.1 A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. 1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, PGR. 1.5.3.1.1.1 A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. 1.5.3.1.2 O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta norma regulamentadora e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho. 1.5.3.1.3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. 1.5.3.2 A organização deve: a. Evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. b. Identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. c. Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. d. Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. e. Implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na alínea G do subitem 1.4.1. F. Acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. 1.5.3.4.
A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em segurança e saúde no trabalho. 1.5.4 Processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. 1.5.4.1 O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas normas regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho. 1.5.4.2 Levantamento preliminar de perigos. 1.5.4.2.1 O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado a. Antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações. B. Para as atividades existentes. C. Nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho. 1.5.4.3.2 A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho. 1.5.4.4 Avaliação de riscos ocupacionais. 1.5.4.4 A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. 1.5.4.4.2 Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. 1.5.4.4.2.1 A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. 1.5.4.4.3 A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. 1.5.4.4.4 A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a. Os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras. B. As medidas de prevenção implementadas. C. As exigências da atividade de trabalho. D. A comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR9. 1.5.4.4.5 Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem 1.5.4.4.2, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. 1.5.4.4.6 A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações. A. Após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais. B. Após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes. 1.5.4.4.6.1 No caso de organizações que possuírem certificações em Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, o prazo poderá ser de até 3 anos. 1.5.5 Controle dos riscos. 1.5.5.1 Medidas de prevenção. 1.5.5.1.1 A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que a. Exigências previstas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem. B. A classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem 1.5.4.4.5. C. Houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados. 1.5.5.2 Planos de ação. 1.5.5.2.1 A organização deve elaborar plano de ação,
indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.5. 1.5.5.2.2. Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. 1.5.5.3. Implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. 1.5.5.3.1. A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. 1.5.5.4.2. O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais e nos termos da NR7. 1.5.5.5. Análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 1.5.5.5.1. A organização deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. 1.5.5.5.2. As análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e a. Considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho, materiais e organização da produção e do trabalho. B. Identificar os fatores relacionados com o evento. C. Fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. 1.5.6. Preparação para emergências. 1.5.6.1. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades. 1.5.6.2. Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever: d. Os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono. E. As medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável. 1.5.7. Documentação. 1.5.7.1. O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos: a. Inventário de riscos. b. Plano de ação. 1.5.7.2. Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras, datados e assinados. 1.5.7.2.1. Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à inspeção do trabalho. 1.5.7.3. Inventário de riscos ocupacionais. 1.5.7.3.1. Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. 1.5.7.3.2. O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: a. Caracterização dos processos e ambientes de trabalho. b. Caracterização das atividades. c. Descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas. d. Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. NR17, Ergonomia. 17.1. Objetivo. 17.1.1. Esta norma regulamentadora visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. 17.1.1.1.
As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, as condições de conforto no ambiente de trabalho e a própria organização do trabalho. 17.2. Campo de aplicação. 17.2.1. Esta norma se aplica a todas as situações de trabalho, relacionadas às condições previstas no subitem 17.1.1.1, das organizações e dos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como dos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. 17.2.2. Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nesta NR a outras relações jurídicas. 17.3. Avaliação das situações de trabalho. 17.3.1. A organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho que, em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas, demandam adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação das medidas de prevenção e adequações necessárias previstas nesta NR. 17.3.1.1. A avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho pode ser realizada por meio de abordagens qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas ou combinação dessas, dependendo do risco e dos requisitos legais, a fim de identificar os perigos e produzir informações para o planejamento das medidas de prevenção necessárias. 17.3.1.2. A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação de perigos e de avaliação dos riscos descrito no item 1.5.4 da norma regulamentadora NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. 17.3.1.2.1. A avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho deve ser registrada pela organização. 17.3.2. A organização deve realizar análise ergonômica do trabalho da situação de trabalho quando a. Observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação. b. Identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas. c. Sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, nos termos do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e da alínea C, do subitem 1.5.5.1.1 da NR1, ou d. Indicada a causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, nos termos do Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. 17.3.6. Devem ser previstos planos de ação, nos termos do PGR para a. As medidas de prevenção e adequações decorrentes da avaliação ergonômica preliminar, atendido o previsto nesta NR. b. As recomendações da análise ergonômica do trabalho. 17.3.7. O relatório da análise ergonômica do trabalho, quando realizada, deve ficar à disposição na organização pelo prazo de 20 anos. 17.3.8. A organização deve garantir que os empregados sejam ouvidos durante o processo da avaliação ergonômica preliminar e na análise ergonômica do trabalho. 17.4. Organização do trabalho. 17.4.1. A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração a. As normas de produção. b. O modo operatório, quando aplicável. c. A exigência de tempo. d. O ritmo de trabalho. e. O conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis. f. Os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. e. Avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação. f. Critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. 1.5.7.3.3.
O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado. 1.5.7.3.3.1 O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos ou pelo período estabelecido em normatização específica. 1.5.8 Disposições gerais do gerenciamento de riscos ocupacionais. 1.5.8.1 Sempre que várias organizações realizem, simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. 1.5.8.2 O PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para a prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local, previamente convencionado em contrato, ou referenciar os programas das contratadas. 1.5.8.3 As organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão e que possam impactar nas atividades das contratadas. 1.5.8.4 As organizações contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato. 1.6.2 Os documentos previstos nas NR podem ser emitidos e armazenados em meio digital com certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira, normatizada por lei específica. 1.6.3 Os documentos físicos, assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência desta NR, podem ser arquivados em meio digital, pelo período correspondente exigido pela legislação própria, mediante processo de digitalização conforme disposto em lei. 1.6.3.1 O processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira. 1.6.3.2 Os empregadores que optarem pela guarda de documentos prevista no caput devem manter os originais conforme previsão em lei. 1.6.4 O empregador deve garantir a preservação de todos os documentos nato-digitais ou digitalizados por meio de procedimentos e tecnologias que permitam verificar, a qualquer tempo, sua validade jurídica em todo o território nacional, garantindo permanentemente sua autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, irretratabilidade, privacidade e interoperabilidade. 1.7 Capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho. 1.7.1 O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores, em conformidade com o disposto nas normas regulamentadoras. 1.7.1.1 Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previstos nas NR, deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. 1.7.1.2 A capacitação deve incluir: a. Treinamento inicial. b. Treinamento periódico. c. Treinamento eventual. 1.7.1.2.1 O treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado na NR. 1.7.1.2.2 O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com periodicidade estabelecida nas normas regulamentadoras ou, quando não estabelecido, em prazo determinado pelo empregador. 1.7.5 Os treinamentos previstos em NR podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga horária previstos na respectiva norma regulamentadora. Aproveitamento de conteúdos de treinamento na mesma organização. 1.7.6
É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização desde que a. O conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. b. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR ou a menos de 2 anos, quando não estabelecida esta periodicidade. c. Seja validado pelo responsável técnico do treinamento. 1.7.6.1. O aproveitamento de conteúdos deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data de realização do treinamento aproveitado. 1.7.8. O aproveitamento de treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização de emitir a certificação da capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data da realização dos treinamentos convalidados ou complementados. 1.7.8.1. Para efeito de periodicidade de realização de novo treinamento, é considerada a data do treinamento mais antigo convalidado ou complementado, dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. 1.7.9. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no anexo 2 desta NR. 1.7.9.1. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica. Anexo 2 da NR1. Diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial. Sumário. 1. Objetivo. 2. Disposições gerais. 3. Estruturação pedagógica. 4. Requisitos operacionais e administrativo. 5. Requisitos tecnológicos. 6. Glossário. 1. Objetivo. 1.1. Estabelecer diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial para as capacitações previstas nas NR, disciplinando tanto aspectos relativos à estruturação pedagógica, quanto exigências relacionadas às condições operacionais, tecnológicas e administrativas necessárias para o uso desta modalidade de ensino. 2. Disposições gerais. 2.1. O empregador que optar pela realização das capacitações por meio das modalidades de ensino à distância ou semipresencial poderá desenvolver toda a capacitação ou contratar empresa ou instituição especializada que a oferte, devendo em ambos os casos observar os requisitos constantes deste anexo e da NR1. 2.1.1. A empresa ou instituição especializada que oferte as capacitações previstas nas NR na modalidade de ensino à distância e semipresencial, deve atender aos requisitos constantes deste anexo e da NR1 para que seus certificados sejam considerados válidos. 2.2. O empregador que optar pela contratação de serviços de empresa ou instituição especializada deve fazer constar na documentação que formaliza a prestação de serviços a obrigatoriedade pelo prestador de serviço do atendimento aos requisitos previstos neste anexo e nos itens relativos à capacitação previstos nas NR. 2.2. O empregador que optar pela contratação de serviços de empresa ou instituição especializada deve fazer constar na documentação que formaliza a prestação de serviços a obrigatoriedade pelo prestador de serviço do atendimento aos requisitos previstos neste anexo e nos itens relativos à capacitação previstos nas NR. 2.3. As capacitações que utilizam ensino à distância ou semipresencial devem ser estruturadas com, no mínimo, a duração definida para as respectivas capacitações na modalidade presencial. 2.4. A elaboração do conteúdo programático deve abranger os tópicos de aprendizagem requeridos, bem como respeitar a carga horária estabelecida para todos os conteúdos. 2.5.
As atividades práticas obrigatórias devem respeitar as orientações previstas nas NR e estar descritas no projeto pedagógico do curso. 3. Estruturação pedagógica. 3.1. Sempre que a modalidade de ensino à distância ou semipresencial for utilizada, será obrigatória a elaboração de projeto pedagógico que deve conter: a. Objetivo geral da capacitação. b. Princípios e conceitos para a proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores, definidos nas NR. c. Estratégia pedagógica da capacitação, incluindo abordagem quanto à parte teórica e prática, quando houver. d. Indicação do responsável técnico pela capacitação. e. Relação de instrutores, quando aplicável. f. Infraestrutura operacional de apoio e controle. g. Conteúdo programático teórico e prático, quando houver. h. Objetivo de cada módulo. i. Carga horária. j. Estimativa de tempo mínimo de dedicação diária ao curso. k. Prazo máximo para conclusão da capacitação. L. Público-alvo. M. Material didático. N. Instrumentos para potencialização do aprendizado. E. O. Avaliação de aprendizagem. 4.5. Deve ser mantido canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas, possibilitando a solução das mesmas, devendo tal canal estar operacional durante o período de realização do curso. 4.6. A verificação de aprendizagem deve ser realizada de acordo com a estratégia pedagógica adotada para a capacitação, estabelecendo a classificação com o conceito satisfatório ou insatisfatório. 4.6.1. A avaliação da aprendizagem se dará pela aplicação da prova no formato presencial, obtendo, dessa forma, o registro da assinatura do empregado, ou pelo formato digital, exigindo a sua identificação e senha individual. 4.6.2. Quando a avaliação da aprendizagem for online, devem ser preservadas condições de rastreabilidade que garantam a confiabilidade do processo. 4.6.3. O processo de avaliação da aprendizagem deve contemplar situações práticas que representem a rotina laboral do trabalhador para a adequada tomada de decisões com vistas à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 4.7. Após o término do curso, as empresas devem registrar sua realização, mantendo o resultado das avaliações de aprendizagem e informações sobre acesso dos participantes. 4.7.1. O histórico do registro de acesso dos participantes deve ser mantido pelo prazo mínimo de 2 anos após o término da validade do curso. 5. Requisitos tecnológicos. 5.1. Somente serão válidas as capacitações realizadas na modalidade de ensino à distância ou semipresencial que sejam executadas em um ambiente virtual de aprendizagem, apropriado à gestão, transmissão do conhecimento e aprendizagem do conteúdo. 6. Glossário. Ambiente exclusivo. Espaço físico distinto do posto de trabalho que disponibilize ao trabalhador os recursos tecnológicos necessários à execução do curso e condições de conforto adequadas para a aprendizagem. Ambiente virtual de aprendizagem, AVA. Espaço virtual de aprendizagem que oferece condições para interações, síncrona e assíncrona, permanentes entre seus usuários. Pode ser traduzida como sendo uma sala de aula, acessada via web. Permite integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções, tendo em vista atingir determinados objetivos. Ensino semipresencial. Conjugação de atividades presenciais obrigatórias com outras atividades educacionais que podem ser realizadas sem a presença física do participante em sala de aula, utilizando recursos didáticos com suporte da tecnologia, de material impresso e ou de outros meios de comunicação. Projeto pedagógico. Instrumento de concepção do processo ensino-aprendizagem. Nele deve-se registrar o objetivo da aprendizagem,
a estratégia pedagógica escolhida para a formação e capacitação dos trabalhadores, bem como todas as informações que estejam envolvidas no processo. Instrumentos para potencialização do aprendizado. Recursos, ferramentas dinâmicas e tecnologias de comunicação que tenham como objetivo tornar mais eficaz o processo de ensino-aprendizagem. Log. Registro informatizado de acesso ao sistema. Exemplo: log de acesso, registro de acessos, login, registro de entrada. Logoff, registro de saída.